Bom dia, sexto ano. Sou a Nayara, professora de ciências. E hoje, né, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre água, né? Nós vamos rever um pouquinho desse conteúdo, que já é um conteúdo que é bastante falado aí no Fundamental 1, né? Então, nós vamos rever alguns conceitos, conversar aí um pouquinho sobre a água, tá? Então, a água, a gente sabe que ela é um bem, né, extremamente importante para a gente. Acho que a gente não imagina sem água. Todo ser vivo, né, precisa de água para viver, tá? Então, é um bem super precioso que a gente tem e que a gente tem que cuidar, né? Aí a gente pergunta, mas o que é água, né? A água é uma união de moléculas, tá? De hidrogênio e de oxigênio, né? O que são essas moléculas? Moléculas são formadas de átomos. Mas o que é átomos? Átomos é a menor partícula existente que compõe tudo que a gente vê. O computador de vocês, tem uns átomos aí que compõem, né, as peças do computador, a gente, né? Tudo, né? Tudo que é matéria. O que é matéria? Tudo que ocupa espaço e tem massa. Tem massa, ocupou espaço, é matéria. Matéria é formada de quê? De átomos, tá? Então, a água, né, ela ocupa um espaço, né? Então, quando eu coloco ela, por exemplo, num copo para me consumir, ela está ocupando um espaço, né? Então, ela ocupa um espaço, então ela é uma matéria, é formada por moléculas. Então, ela é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Nós temos dois tipos de água distribuídas, né, no mundo. Aqui a gente sabe que a gente mora, né, num planeta que é extremamente, né, abençoado aí, porque nós temos muita água disponível nele, diferente que a gente já vê em outros planetas. Em Marte, nós temos alguns vestígios de água, isso a NASA ainda está fazendo esse tipo de análise, mas aqui no Brasil, no Brasil não, desculpa, né? No nosso planeta Terra, a gente tem muita água disponível, tá? Então, a gente tem mais água do que terra, né? Eu brinco que a gente teria que chamar aqui de planeta água e não planeta Terra. Quando a gente vê uma imagem, né, de satélite mostrando a nossa Terra, é muito bonita a imagem, né? A gente vê, assim, uma foto tudo azul, assim, representando a água. É bem legal essa imagem. Depois vocês buscam lá no Google, tá? Imagem satélite do planeta Terra. É muito legal a imagem, tá? Então, como que essa água é distribuída na Terra, né? Nós temos dois tipos, a água salgada e a água doce, né? Aí muita gente acha assim, a água doce é porque é doce e que tem açúcar, a água salgada porque tem sal, né? Muita gente faz essa associação. Mas não, a água salgada, né? Como todo mundo já conhece, a gente vê nas praias, né? É uma água que contém sal, né? Então, é água juntamente com sal. Ah, de onde que vem esse sal? Esse sal, ninguém foi lá e jogou sal na água, não, né? Esse sal, ele é proveniente do desgaste das rochas que estão ali. Então, quando a onda do mar bate na rocha, causa esse desgaste na rocha, e aí você vai, esses materiais da rocha vão para o mar, tá? Então, aí onde nós temos a água salgada. O que é água doce? A água doce é porque, então, lugar de sal é açúcar? Não. Ela é doce, mas ela tem uma pequena quantidade de sal, tá? Então, a gente colocou o nome ao contrário, para facilitar. Salgada, que tem sal, doce, que vai ter menos sal, tá? Então, ao contrário de salgado, né, doce. Então, nós colocamos esses nomes de água salgada e de água doce para facilitar, tá? Então, a água salgada, ela contém muito sal e a água doce tem pouco sal, tá? A água salgada, a gente está olhando aqui, né, no nosso gráfico aqui, a maior porcentagem, né, de água disponível para a gente está em água salgada, 97,3% da água, né,
no nosso planeta, ela é salgada, que infelizmente não é uma água própria para o consumo humano, tá? Existe sim uma forma da gente dessanilizar a água. O que é dessanilizar a água? Retirar o sal da água para ela se tornar doce, para ficar própria para o consumo. Só que é muito caro fazer isso, tá? Então, assim, alguns países conseguem fazer esse processo de dessanilização, mas chega a ser um processo ainda inviável para o Brasil, por exemplo, como outros países, por causa do preço, tá? Então, a gente poderia dessanilizar a água, mas a água ficaria muito cara, aonde não chegaria a disponibilização de toda a população, tá? Então, é possível, mas é muito caro. E 2,7% da água, ela é a água doce, que é a água que nós usamos para o consumo. Só que dentre esses 2,7%, a maioria está congelada, tá? Então, a gente olha aqui no outro gráfico aqui que nós temos. Distribuição de água doce no mundo, né? Então, a gente não tem 2,7% de água doce, é muito pouco em relação à quantidade de água salgada. Só que esses 2,7% ainda nós temos uma distribuição dentro desses 2,7%. Então, se a gente pega esses 2,7%, 77,2%, ou seja, a maior parte da água salgada, desculpa, da água doce, ela está na forma de calotas polares, então elas estão congeladas. Aí o que acontece quando essas calotas polares descongelam? Quando elas descongelam, elas vão para o mar, então ela se mistura com a água salgada, tá? Nós temos aí uma outra grande parte da água doce, ela está em forma de água subterrânea, né? Chegando aí a 2,4% de água subterrânea, e que a água subterrânea é aquela água que está abaixo do solo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 2 grandes aquíferos, que são, né, essas águas subterrâneas. Nós temos um na Amazônia e um no sul do país, tá? Então, nós temos aí uma reserva, né, de água aqui debaixo do nosso solo. E nós temos vários águas subterrâneas também espalhados aí pelo mundo todo. E depois a gente tem, né, umas parcelas menores de água, né, nos lagos, nos rios, que é o que a gente mais utiliza, né, de onde que a gente utiliza para fazer o consumo, produção de energia, no caso das hidrelétricas, o que a gente usa nas indústrias, né, irrigação de lavouras, enfim. Então, toda a água que a gente consome, que chega nas nossas casas, nas indústrias, são águas provenientes de rios e lagos, tá? E também nós temos uma parcela de água na atmosfera. É quando, né, a água, ela sofre o processo de evaporação e ela fica no seu estado gasoso na nossa atmosfera, tá? É o que a gente chama de umidade relativa do ar. O que é essa umidade relativa do ar? Essa quantidade de moléculas de água que nós temos no ar, tá? Então, a quantidade de água no nosso estado gasoso, tá? Isso é muito importante, né? Porque ela deixa o ar mais fácil, mais tranquilo da gente, por exemplo, estar respirando, né? Quando a umidade relativa do ar está muito baixa, fica aquele ar seco, aquele ar com clima de deserto. Você já deve ter passado por essa situação. Quando a gente fica muito tempo, né, sem chuva, às vezes a gente está respirando assim, a gente sente o ar que parece que está queimando, né? Por quê? A umidade relativa do ar está baixa. O ar fica um ar seco, dificulta aí o nosso processo até de inalação do ar, tá? Então, peraí, voltando aqui. Então, só para a gente finalizar a questão aqui que eu falei com vocês. Então, aqui, ó, 1%, né? Apesar de mais de 70% da superfície da Terra ser coberta por água,
menos de 1% é própria para o consumo humano, tá? Então, dentro aqui do gráfico, né, 0,1% nós temos de água potável, que é água própria para o consumo humano. 2% água doce está congelada, então a gente não consegue ter esse acesso. E 97% da água ela está salgada, tá? Então, a gente tem muita água, tem, mas uma pequena parcela que está própria para o nosso consumo. Por isso que a gente tem que, né, preservar bastante, né, os nossos lagos, os nossos rios, para a gente ter sempre essa quantidade de água disponível para a gente. Como eu falo, a água não está acabando, né? A gente vai ver aqui mais para frente que a água, vou até lá de uma vez, que a água passa por um ciclo, né? Um ciclo nunca acaba. Então, a mesma água que os dinossauros beberam, né? Lá no período Triássico, enfim, né? Há milhões de anos atrás, é a mesma água que a gente consome hoje. A água surgiu há bilhões de anos atrás, né? Na formação do nosso planeta. E nós usamos essa água até hoje, tá? Essa água não vai aparecendo, não, tá? Ela vai fazendo um ciclo, tá? Então, é importante a gente frisar isso. Então, a água, ela não está acabando, porque a gente lê muito, né? Ah, a água do mundo está acabando. Nossa, dia não vai ter mais água. A água do mundo não está acabando. A água é a mesma, de bilhões de anos. A questão é que a gente não está sabendo utilizar a água. Ela está sendo mal utilizada. Que aí entra aí a questão da poluição, né? Então, a água tem a questão que ela está sendo poluída, tornando imprópria para o consumo humano. Isso a gente consegue ver, né? Aí em torno da escola, né? Nós temos o córrego que passa aí perto do Shopping Contagem, né? Então, está totalmente poluído. Então, então, a gente vai perdendo aí um pouquinho dessa água disponível para a gente, tá? Então, vamos ficar aqui no ciclo, depois eu volto no slide anterior. Então, a água, ela sempre vai passar por um ciclo. Então, nós vamos começar aqui com o processo de evaporação da água, tá? Bom, como é que essa água evapora? Né? A água, ela vai evaporar por causa do calor do sol. Então, o sol, ele vai emitir um calor. Esse calor vai fazer com que essa água evapore, tá? Então, a água, com o calor do sol, a água que estava no estado líquido vai passar para o estado gasoso, indo para a nossa atmosfera. Tanto a água, né? Os rios, lagos e mares vão fazer esse processo de evaporação, quanto também dos seres vivos, né? Então, no caso, a gente também transpira, né? Todo mundo já observou quando a gente está fazendo alguma atividade física ou quando está muito calor, né? A gente está transpirando, né? Que é uma água com sais que está saindo ali dos nossos poros com a intenção de diminuir a temperatura do nosso corpo. As plantas também, elas transpiram, tá? Nas plantas a gente chama de evapotranspiração, tá? Esse nome grandão aí mesmo. As plantas também transpiram. Então, elas têm os poros, né, nas folhas, onde que ela elimina água também, né? Às vezes a gente está debaixo de uma árvore, pinga alguma coisa na gente, a gente acha, ah, não, o passarinho fez xixi em mim, né? Não, muitas vezes é a transpiração da planta, tá? É uma água proveniente da transpiração delas. Então, tanto, né, os animais, por exemplo, o cachorro ele transpira de uma forma diferente, ele faz a transpiração pela língua, né? Então, essa transpiração, essa eliminação de água também vai evaporar, tá? Então, vai fazer a formação de nuvens. Então, como que essas nuvens vão ser formadas? Elas são formadas com a água que sofreu o processo de evaporação. Rios, lagos e mares, e através de transpiração. Ocorreu o processo de evaporação, nós vamos começar a fazer a formação
das nuvens, né? Então, o vapor de água começa a se movimentar, fazendo a formação das nuvens, e aqui nós vamos fazer o processo de condensação das nuvens, né? O que é o processo de condensação? É quando a água ela vai passar do seu estado gasoso para o seu estado líquido, onde que, a partir da condensação, nós vamos ter a precipitação. Lembrando que essa água ela pode precipitar, né? Na forma de chuva, de gelo ou de neve, tá? No caso, por exemplo, as chuvas de granizo, tá? A neve, que aqui não é comum no nosso país, geralmente no inverno, cai um pouquinho de neve no sul do país, né? Mas essa precipitação em forma de neve, ela é mais comum na região norte, né? A gente vê muito nos Estados Unidos, mas também aqui na região sul, nós temos alguns países que têm neve, né? No sul da Argentina, no Chile, por exemplo, aí a gente encontra neve, tá? Então, depois, né? Precipitou, né? Em formato de chuva, gelo ou neve. E aqui na nossa região é muito comum a precipitação em forma de chuva, né? Então, essa chuva vem para os rios, lagos e mares. Quando nós temos, né, o excesso dela na superfície, ela vai estar fazendo a infiltração. Ela infiltra e formando a água subterrânea, que é a água que fica debaixo do sol, tá? Então, a água sempre passa por esse ciclo. O sol aquece a água evapora, forma as nuvens, processo de condensação, condensou, precipitou, choveu, rios, lagos e mares, a água evapora de novo e assim ela vai fazendo esse ciclo, tá ok? Você já deve ter observado, por exemplo, que chove mais no verão do que no inverno, né? Por que chove mais no verão do que no inverno? Porque no verão o calor do sol é mais intenso. Quanto mais calor, mais evaporação acontece. Quanto mais evaporação acontece, mais formação de nuvens, essas moléculas vão se juntar, né, e vão precipitar, ok? Então, vamos voltar aqui para os estados físicos da água. Então, a água, ela se apresenta em 3 estados físicos: sólido, no líquido e no gasoso, né? Então, coloquei aqui do ladinho a fórmula química da água, né? Forma molecular H2O, onde nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio fazendo essa composição da água. E é legal que se a gente muda um átomo, muda a substância. A água é H2O. H2O2, por exemplo, é água oxigenada, né? Então, que é completamente diferente da água. Então, a água no estado sólido, suas moléculas estão bem juntinhas uma das outras, como a gente vê aqui no quadrinho. Água no estado líquido, as moléculas estão mais ou menos separadas, né? Então, elas conseguem se movimentar um pouco mais. E no gasoso, as moléculas estão bem separadas uma das outras, então elas têm uma capacidade de movimentação bem maior. Quando a água, né, esses estados físicos, sólido, líquido e gasoso, eles são sob uma disposição de temperatura, eles podem mudar de estado físico. Então, a água, ela está no estado gasoso, mas ela pode ir para o líquido. Ela está no líquido, mas ela pode ir para o gasoso. Mas ela está no gasoso, ela pode ir para o líquido. Do líquido, ela pode ir para o sólido também. Então, ela pode passar por essas 3 fases, tá? De sólido, líquido e gasoso. Bom, como é que a água consegue fazer isso? Então, nós vamos ver as mudanças de estados físicos, tá? Vamos começar aqui com a fusão, tá? O que é a fusão? A fusão é quando nós vamos aumentar a temperatura. Então, eu tenho a água no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido. Quando isso acontece? Quando eu estou lá, eu tenho a água está no estado sólido, em forma de gelo, no freezer da minha casa. Tirei e coloquei em cima da pia.
Vai passar um pouco, a gente vai ver que aquele gelo vai derreter. Por que que ele derreteu? Porque ali nós temos uma diferença de temperatura. No freezer, a temperatura, vamos pôr, estava 1 grau. Em cima da minha pia, estava 30 graus. Então, a temperatura mudou. Então, se a gente aumenta a temperatura de onde aquele líquido está, a água consegue passar do sólido para o líquido num processo que nós chamamos de fusão, tá? Quando o picolé, por exemplo, você está tomando sorvete, o sorvete está no estado sólido, mas quando está muito quente, rapidinho ele começa a derreter. Por quê? O calor ali fez com que ele passasse para o estado líquido. A gente observa, por exemplo, quando a gente toma sorvete no inverno, ele não derrete tão rápido, porque a temperatura ali está menor. A água está no estado líquido, ela pode passar para o estado gasoso? Pode, né? É um processo que nós chamamos de vaporização. Essa vaporização, ela pode acontecer de 3 modos. É a evaporação, que acontece de forma natural. Precisamos do calor do sol para que isso aconteça. Por exemplo, para secar a roupa. Então, quando a gente coloca lá a roupa para secar, quando é verão, a roupa seca rapidinho. Quando é inverno, a roupa demora a secar, né? Ou até mesmo quando a gente põe a roupa para secar no sol ou na sombra, a gente observa que aqui está no sol, seca mais rápido. Por que aquela roupa secou? Porque a água evaporou, né? Onde que foi essa água? Ela evaporou, ela foi para a atmosfera fazer parte lá do ciclo da água. Às vezes chove, dá aquela poça de água, aí passa um tempinho, você vai lá e olha, não tem mais a poça de água. Ah, para onde que essa água foi? Ela evaporou, tá? Então, o calor do sol fez com que essa água se transformasse para o estado gasoso. Essa água no estado gasoso, quando a gente diminui a temperatura dela, ela pode voltar para o estado líquido. Deixa eu voltar aqui lá no vaporização, né? Que eu pulei aí 2 tipos. Nós temos a ebulição. A ebulição é um processo de vaporização quando a gente fornece calor. Quando nós estamos fervendo água, por exemplo, para fazer um café. Ali é um processo de ebulição. A água ali, se eu coloquei lá, é água para fazer café. Esqueci. Fui fazer outra coisa, e na hora que eu fui ver, cheguei lá, não tinha nada lá no caneco mais. Uai, cadê essa água? Ela evaporou, tá? Ela sofreu um processo de ebulição. Nós fornecemos calor para ela. E nós temos a calefação, que é quando a água passa muito rápida do líquido para o gasoso. Sabe quando a gente vê isso? Quando a gente espirra água, por exemplo, na panela, faz assim, tss. Ali é uma passagem muito rápida da água, do líquido para o gasoso. Temos também, né, voltando lá na condensação, é quando a água está no estado gasoso e passa para o estado líquido. A gente vê isso na formação das nuvens, quando nós estamos tomando banho, por exemplo, né? A gente tomou aquele banho super quente, aí a gente vê que o banheiro ficou todo embaçado, né? Aí depois a gente passou, né? Desligou ali o chuveiro, a gente olha, tá aquela água escorrendo no azulejo, no espelho. Então, ali é um exemplo de condensação, tá? Outro, e a água também, no líquido, ela passa para o sólido, num processo chamado de solidificação, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco a água e levo para o freezer, ela vai congelar. Ela está passando ali do líquido para o sólido, um processo de solidificação. Podemos também fazer uma passagem direta do sólido para o gasoso, tá? Sem passar pelo líquido. A naftalina, por exemplo, a gente usa para traça, barata, é uma bolinha no estado sólido e ela passa direto para o gasoso, ela não fica líquida. O gelo seco também, ele não derrete, ele está no seu estado sólido e passa direto para o gasoso. O gelo seco, ele é feito por gás carbônico, tá? Então, ele é um pouco diferente do gelo que é feito por água, que é o que a gente usa. E também a gente consegue ter um processo inverso, de ter uma substância no estado gasoso e passar para o sólido, tá? Sem passar para o líquido. É um processo que nós chamamos também de sublimação. Esse processo a gente já consegue fazer somente em laboratório.
tá? Então, turma, nossa água, né, o nosso tesouro, né, o nosso bem precioso. Vamos ter consciência, tá, do uso da água, como eu falei, ela não está acabando, mas está sendo mal utilizada. A gente já vê notícias aí, né, que falta água no mundo, né, por exemplo, na região da África, por exemplo, ali as pessoas têm que andar, assim, horas para buscar água, tá? E aqui a gente tem esse privilégio de abrir a torneira e sair água, tá? Então, vamos ter consciência, tá? Usar a água com consciência, porque sem desperdiçar, né, a água não vai faltar. Mas se a gente desperdiçar a água, ela com certeza vai faltar um dia aí pra gente, tá? Então, tchauzinho, turma. A gente se vê daqui a pouquinho, na próxima aula, com outro tema, tá? Tchauzinho.